né, junto com o professor Dr. Jefferson Reichel. E nós estamos aí apostando aí que vai ser uma boa live, né, porque realmente ele tem muito que trazer e eu junto com vocês vamos explorar todo esse conhecimento e a experiência dele com as minhas perguntas, a minha mediação e principalmente a pergunta de vocês, né, que esse é o objetivo, né, da live, é compartilhar conhecimento e a gente estarmos juntos nessa jornada aí, aproveitando, né, essa tecnologia que a gente já usava, né, mas agora com essa quarentena enfatizou muito mais e então são mudanças que algumas delas vão ficar, algumas vão por um equilíbrio. Mas o pessoal está entrando bastante aí, a gente já vai começar daqui a pouquinho. Ana Cristina presente, aposta sempre. Avisa que tem no Facebook. Inclusive, hoje nós vamos aqui inovar, pessoal. O Murilo faz parte da equipe técnica aqui, né? O meu filho também. E ele está inovando aí, transmitindo também no Facebook. Ele estudou aí a tarde inteira, já tinha alguma informação. E é legal que no Facebook vocês, inclusive, podem compartilhar dentro do seu Facebook, né? Diferente aqui do Instagram. Então, vamos aproveitar. Thaís, chegando aí. Ana Paula. Pô, pessoal chegando, acenando, que legal. Daqui a pouco eu já chamo aí o professor Dr. Jefferson Reichel. Vamos trazer aí, tá todo mundo me escutando legal, a imagem tá legal, a luz, tá tudo bem por aí com vocês, tecnicamente falando? O professor Jefferson entrando aí, já vou chamar ele já. Vamos dar só mais um minutinho, pessoal, no máximo para a gente começar o nosso bate-papo. O Jefferson é uma pessoa que vem contribuir muito e, como eu falei, eu e vocês vamos explorar esse conhecimento, né? Falar sobre consciência, falar sobre autoconhecimento, né? Esses temas que realmente estão cada vez mais forte e presente nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, né? O sentido da vida, né? O que esse momento de mudança vem trazer para a gente em termos de reflexão e o que realmente vai acontecer após isso, né? Os dramas também, os dilemas dentro disso que está acontecendo durante essas quarentenas, né? Essa sensação e esse sentimento de coisas que eu com 52 anos nunca vi. Então são essas questões que a gente vai começar a trabalhar daqui a pouquinho aqui, né? Mas nem um minutinho a gente já vai começar com ele falando sobre estas coisas. A Brasil Mentoria é uma empresa de mentoria empresarial, né? Mas nossos estudos sempre migram muito paralelo à psicologia, às áreas de humanas, porque embora eu saiba os processos técnicos, os processos produtivos, né? Eu que sou da indústria, sou apaixonado pela indústria também, a gente sempre se depara nas pessoas, na sua equipe, como as pessoas pensam, como que elas aprendem, como que elas se sentem dentro de um processo produtivo, é fundamental para que as coisas aconteçam. E isso sempre me chamou a atenção, esses estudos, embora eu não seja da área da psicologia, né? Estudo temas como o coaching, como a programação neurolinguística, tenho alguma afinidade, mas o legal é que hoje eu vou ser mais um usuário aqui, né? Vou ter muito o perfil das pessoas que gostam desta área e então eu vou ser mais um usuário. Minhas perguntas não vão ser umas perguntas técnicas de um acadêmico, mas sim de uma pessoa que tem uma curiosidade na vida por esses temas. Então eu vou chamar aqui chamar o Jefferson. Jefferson, estou te chamando aí para receber uma mensagem.
nessa live. Aí está ele chegando. Olá, boa Olá, noite, tudo bem? boa noite, Jeff. Seja bem-vindo aqui no Instagram da Brasil Mentoria. Boa noite, Edmilson. Quero agradecer o convite aí seu e da Brasil Mentoria, a equipe que contribuiu aí para que a gente possa estar conversando hoje aqui, batendo esse papo ao vivo nesse tempo de isolamento, né, social, né? Exatamente, né? E esse é um tema que parece que aflorou ainda mais esses temas que a gente vai tratar hoje aqui, né? Essa questão de consciência, de percepções sobre a vida, a questão do autoconhecimento, né? Desafios que nos colocamos aí, né, dentro dessa quarentena. E eu estava comentando aqui, eu não sei se chegou a escutar, eu sou hoje aqui mais um mediador, mas muito mais um usuário do que um estudioso da área, né? Um curioso, junto com as pessoas que vão estar aqui nos assistindo, né? E explorar toda a tua capacidade e uma jornada, experiência de vida e de conhecimento, né? E trazer isso aqui de presente para a gente, né? Eu quero te agradecer por essa disponibilidade e por estar aí com a gente neste momento. Então, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e realmente poder bater um papo e refletir sobre esses temas sem fugir da questão científica, mas não ficar numa linguagem muito acadêmica, assim, realmente poder bater um papo numa linguagem mais, eu diria, mais pessoal, que a gente possa falar sobre a maneira como esses temas são importantes para mim e certamente são importantes para muitas pessoas aí que estão nos assistindo. E claro que muitas coisas que eu vou falar elas refletem o meu ponto de vista a respeito desses temas e não necessariamente eu quero estar certo. Aliás, até pelo próprio ponto de vista da ciência, a gente tem que colocar o conhecimento em dúvida, né? Então, eu quero que essa conversa realmente flua entre nós, assim. Vai sim. Então, Inclusive, tu tem duas características, né? Tu falou aí da questão do bater um papo, né? Então, tu tem duas características muito fortes para isso, né? Que é ser gaúcho e ser pescador, né? Que tem, todos os dois têm fama de papo, né? exatamente, as duas coisas são verdadeiras. Um pouco para se Né? descontrair, mas já começando, Isso mesmo. né? Vamos começar com esse tema, né? Que é o, né, de uma forma um pouco ainda subjetiva, né? Como tu falou, não trazer muito com vocabulário científico, mas dentro né, da profundidade que é esse tema. E o que é Sim. consciência? Então, eu estava algum tempo atrás, hoje, refletindo sobre o que eu ia estar trazendo aqui e, e comecei a levantar algumas questões assim para pensar, né, para a gente dar o início na nossa conversa. E sabe que a questão da própria consciência ainda um enigma, né, é um mistério. Como que essa coisa que a gente tem aqui dentro, né, que é o cérebro, essa massa cinzenta, se relaciona com esse fenômeno subjetivo de eu estar me percebendo agora, que cada um tem essa ideia que eu estou aqui conversando com você, que eu percebo, eu estou vendo você aqui na telinha do meu celular, eu sinto o meu corpo, eu vejo o ambiente onde eu estou, mas como que tudo isso de fato, essa ideia de um eu que percebe acontece, a gente não sabe. Esse é um mistério ainda. Tem visões que vão dizer que isso tudo é um produto do cérebro, e tem visões que vão dizer que o fenômeno
percepção, de autopercepção, está relacionado com o nosso cérebro, mas não necessariamente ele só se restringe ao cérebro. Então, consciência é um fato, é um fenômeno, esse filmezinho que a gente fica vendo todo dia, tanto a respeito da realidade exterior quanto da minha subjetividade, mas por que nós somos conscientes, ou nós achamos que somos conscientes, ainda é um mistério. Isso tem Então, uma relação com a espiritualidade, então tem pessoas que tratam essa questão da consciência com espiritualidade, misturam um pouco isso, ou são duas coisas diferentes? A princípio, não é preciso fazer uma relação. Talvez a gente possa falar, na sequência do que a gente for conversando, correlacionar mais espiritualidade com o sentido da vida. Para algumas pessoas, talvez o sentido da vida tenha a ver com espiritualidade, para outras não. Mas consciência, a princípio, eu quero abordar no tema da minha autopercepção. Eu me percebo nesse tempo, nesse lugar, eu percebo as pessoas, eu percebo as minhas relações, eu percebo os meus sentimentos, mas talvez as pessoas nunca tenham parado para pensar quem é que está percebendo, né? Quando eu estou aqui sentindo meu corpo sentado na cadeira, ou quando eu sinto o ar que entra pelas minhas narinas, ou quando eu sinto o meu coração, o sentimento, né, a linguagem metafórica do coração, ou quando eu observo meus pensamentos, quem é o eu observador? Onde ele está dentro de nós? Né? A gente tem uma sensação que ele se localiza, talvez, dentro da cabeça, mas será que é assim? Existe uma metáfora, eu particularmente simpatizo com a ideia, mas não sou totalmente fechado como pesquisador, eu simpatizo com a ideia de que a consciência tem uma correlação com o cérebro, mas eu não penso que o cérebro é a fonte exclusiva da consciência. E aí tem essa metáfora que alguns autores fazem, que é com um aparelho de televisão, né? A programação não está dentro do aparelho de televisão, ele é um sintonizador de frequências, né, que estão por aí. São geradas, são transmitidas e são captadas. Então, se a gente pensar que nosso cérebro pode ser um sintonizador também de informações. Eu gosto muito de um cientista, né, um cognitivo, um filósofo da consciência chamado David Chalmers. O Chalmers tem umas palestras dele, umas falas dele no TED bem legais. Uma delas, o nome é Como Explicar a Consciência. E ele traz duas ideias, que ele diz, duas ideias malucas sobre consciência. E uma dessas ideias é que consciência talvez seja fundamental. Assim como a gravidade, a consciência poderia ser uma propriedade fundamental não só do ser humano, mas do universo. Em que, em certa medida, todo o universo teria um certo grau de consciência. E a outra ideia maluca que ele diz é que consciência talvez seja universal, que tudo tem consciência. Até um elétron pode ter um nível de consciência, uma planta, um animal. Ele ainda brinca assim, não é que o elétron fique lá pensando assim, quem sou eu, né? Não é nesse nível de consciência da percepção de um eu, como nós temos, mas, de alguma forma, ele interage e percebe o universo que o cerca. Então, se a gente pensar a consciência como uma propriedade fundamental e universal do universo, isso, claro, que vai mudar completamente a nossa relação com a própria realidade. Deixo claro que isso, para mim, também não é uma posição fechada e nem é um dogma para mim, mas uma hipótese que eu gosto de pensar a respeito. E, nesse sentido, consciência, então eu posso expandir a minha consciência, eu posso me relacionar com outras consciências.
E a gente pode começar a brincar um pouquinho com esse conceito. Você falou de espiritualidade, né? Olha só, isso aí vem, né? A gente escuta muita expressão do, né, do consciente coletivo, né? Onde as pessoas reunidas ou começando a repetir uma mesma mensagem, elas criam um campo de energia e aquilo vira uma verdade, onde se criam os paradigmas, inclusive, que são aquelas coisas que a gente acaba fazendo ou repetindo na vida, sem ao menos entender a origem delas. Seria alguma coisa nessa área ou eu estou falando bobagem? Fique à vontade. Nós aqui estamos hoje para bater papo. Então, alguns autores, especialmente o Jung, falou do inconsciente coletivo, que seria uma dimensão informacional onde toda a experiência humana estaria guardada, tudo que já foi vivido e talvez o que ainda não foi vivido. Então, aquilo que existe enquanto possibilidade, né? Toda a possibilidade de experiência humana. Né? Aí estariam também formas arquetípicas, como Jung falou. Então, alguns físicos trazem hoje a possibilidade do universo ter matéria, ter energia e ter informação. E que esse campo informacional, ele pode, então, ser um campo de consciência também. Isso é uma questão bem, eu diria, bem complexa e ela vai ao encontro daquilo que a gente está falando aqui, que é a questão do autoconhecimento. Quando eu propus a gente conversar, né, sobre autoconhecimento, quantas vezes as pessoas param, às vezes, para se perguntar quem sou eu, né? Sim. De onde eu vim? Para onde eu vou? E, especialmente, assim, o que eu estou fazendo aqui nesse tempo? Eu gosto muito da perspectiva, e mesmo antes de ser psicólogo e durante toda a minha vida acadêmica, eu sou movido por essa ideia de ampliar o meu nível de consciência, de autoconsciência e de autoconhecimento. Para isso, eu busquei estudar, tanto a nível do mestrado, doutorado, e seguir esse caminho, e também busquei ferramentas que possam levar a uma expansão daquilo que eu tenho como uma noção de eu. Né? Quem sou eu? Né? Eu conto sempre para os meus alunos, tem alguns alunos aí que eu vi que estão nos escutando, nos assistindo, eu conto sempre uma historinha que eu li num livro, muito tempo atrás, de um padre que estava na antiga Rússia, antes da Revolução Soviética. O padre estava caminhando na rua, e aí veio um soldado com uma baioneta, encostou a ponta da baioneta, a faca no abdômen dele, e perguntou assim: quem é você? Para onde você está indo? E por que você está indo para lá? O padre parou, pensou e perguntou assim para o soldado: quanto é que você ganha por mês? Aí o soldado ficou surpreso com aquela pergunta, né? O cara está com uma faca encostando na barriga dele, ele pergunta o meu salário, mas enfim, respondeu assim, meio em ato reflexo: eu ganho 800 kopecks, que era a moeda da época. E o padre disse assim para ele: eu te pago o dobro se todos os dias, quando eu passar por aqui, tu vieres e me perguntares quem sou eu, para onde eu estou indo e por que eu estou indo para lá. Nossa. Então, essa perspectiva eu acho muito interessante, assim, de nortear o meu autoconhecimento para mim entender o que eu estou fazendo do meu tempo aqui, né, da minha vida, com os meus talentos, minha capacidade intelectual, as minhas relações, como é que eu as vivo, o que eu vou deixar, talvez, né, as minhas pegadas aqui nesse tempo que eu passei. Inclusive, até contribuindo um pouco, ilustrando aí essa questão, né, que tu está falando, dentro do processo da mentoria ou do coaching, é interessante como as pessoas, e eu estou falando, e eu vou mais com executivos, que são as pessoas que sempre têm uma formação maior. E quando eu peço para me darem 5 valores, que são as bases, que inclusive que dos valores estão a base de tomar de decisão de qualquer pessoa, mas quando
No ambiente empresarial, isso é muito mais tenso, é muito mais intenso, né? E todos os dias você está tomando decisões, e várias decisões durante o dia relacionadas com dinheiro, com pessoas, com processos. E a maioria deles não chega no terceiro dedo. Eu peço cinco, depois a gente cria uma hierarquia para, inclusive no trabalho de construir a missão de vida, declarar isso, né? Tanto pessoal quanto Sim. empresarial. É uma dificuldade muito grande e as pessoas certamente estariam no lugar do padre, né? É, talvez a gente nunca tenha vivido isso enquanto humanidade, assim, pelo menos na história recente, assim, as pessoas que estão vivas hoje, né, viver uma experiência assim de um fenômeno mundial, coletivo, que leva a gente a refletir sobre a vida, sobre amor, sobre relações, sobre cuidado, sobre consumo, sobre solidão, sobre tantas coisas, sobre valores. Então, esse é um momento difícil, mas ao mesmo tempo muito rico, né? Que pode levar a gente a evoluir, eu entendo assim. Outro dia eu conversava com uma professora médica. Uma noite ela me mandou uma mensagem perguntando como é que você está. Eu estou bem. E ela me perguntou o que você está achando disso tudo que está acontecendo. Eu disse, olha, eu espero que isso sirva para a gente crescer enquanto indivíduo, enquanto coletividade, assim, que a gente aprenda coisas diferentes, sabe? Porque consciência, a gente pode pensar, como eu falava no início, assim, consciência em termos da minha experiência de autopercepção subjetiva, mas eu posso pensar consciência como que eu estou antenado, como é que eu estou ligado com o mundo, né? Será que eu estou ligado com os fenômenos do meu tempo, com os fenômenos sociais, culturais, com todos esses eventos e com o meu papel diante deles? Você falou aí você trabalha com empresários, com executivos, né? Será que eu estou atento? Será que os empresários, os indivíduos estão atentos a tudo isso que está acontecendo? Então, sem dúvida, é um fenômeno coletivo como esse que nós estamos vivendo, que talvez nos ensine de uma maneira do sofrimento, né, pelo caminho do sofrimento, pelo o medo da morte, ou pelo apego, né, o medo de perder as coisas que a gente tem, as pessoas que a gente ama, ou de não conseguir realizar os nossos sonhos. O que isso tem para nos ensinar nesse tempo? E principalmente assim, essa tomada de consciência. Eu vi lá hoje que você postou um vídeo, né, usando máscara, né, falando da importância da gente usar a máscara nesse momento. Então, eu vou usar máscara não é só por mim, mas eu vou usar máscara pelo outro, e vou usar máscara por todos os outros. É um Pessoas que gesto. amo, né? Que eu vou trazer algo da rua para dentro de casa, que esse algo seja bom, né? Saudável. Sim, 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 com certeza. Então, consciência, a gente pode olhar para ela de várias maneiras, né? Com essa autoconsciência e a consciência desse momento, assim. Será que eu estou atento? Será que eu estou alerta? Será que eu estou percebendo o que realmente está acontecendo? E ainda com relação a isso, o autoconhecimento, eu tenho uma área que eu gosto muito de investigação, que é dos estados alterados ou estados ampliados de consciência, né? O estado alterado, ele não é a mesma coisa que um estado alterado. Quando eu bebo, por exemplo, quando eu estou com uma alteração emocional muito forte, com uma crise de raiva, por exemplo, eu estou com um estado alterado de consciência. As pessoas cometem atos, muitas vezes, irracionais quando estão nesses estados. Depois até se arrependem disso. Mas um estado ampliado é um estado
em que eu oriento, talvez, o que o Jung chamou da bússola da percepção, para o crescimento. Assim. Alguns autores, como o Roberto Assagioli, ele falou de um negócio chamado campo da consciência. O campo da consciência é aquilo que eu estou percebendo nesse momento. Por exemplo, agora eu estou percebendo esse meu ambiente aqui, estou percebendo você, estou percebendo que algumas pessoas estão aí nos escutando, mas eu posso ampliar o meu campo de consciência. Por exemplo, muitas tradições indígenas, por exemplo, onde o fenômeno do xamanismo é muito presente, tradições budistas, hinduístas, né, falando disso aí já as pessoas que pertencem a essas tradições e tantas outras não só vão falar sobre isso, vão ter textos sagrados sobre isso, mas vão ter práticas de expansão de consciência. E para muitas dessas tradições, essa maneira que nós percebemos a realidade e a maneira como nós entendemos a realidade e a própria definição de realidade não é a mesma que nós temos quando a gente está aqui agora conversando. Aqui a gente tem uma percepção de realidade muito delimitada, muito material, muito finita. Para essas culturas e tradições e para quando você mergulha nessas práticas, a percepção de realidade muda completamente. Então, talvez uma das coisas mais comuns que emergem dessas percepções, quando em estados ampliados de consciência, é um sentimento de unidade com o todo. Eu estava aqui falando e pensando o que eu ia dizer, eu lembrei de um dos meus professores, o Pierre Weil, que também é psicólogo, que foi um dos meus mestres inspiradores até dentro da Universidade Internacional da Paz. Então, o Pierre falava das propriedades desses estados de consciência ampliados. Então, esse sentimento de pertença que está conectado com o todo, e essa experiência que a gente está vivendo agora deixa isso muito claro. Algo que estava acontecendo lá na China agora está muito presente aqui. Então, o quanto que os nossos movimentos, as nossas ações, as nossas atitudes refletem no todo e o que os outros fazem reflete em nós. Isso, eu digo, tomara que essa experiência nos relembre isso. Eu digo relembre porque essas culturas, em geral, elas tinham esse senso de integração com o todo. O que nas culturas xamanísticas eles chamam de sagrado, né? O sagrado não enquanto uma religião, mas o sagrado em tudo. Tudo é sagrado. Aí talvez a gente se aproxime do que você me perguntou mais cedo de espiritualidade, né? Espiritualidade como no sentido que é algo que transcende a mim mesmo e que é algo sagrado. Então, o Pierre Weil trazia também como uma das características dessa experiência de consciência ampliada o sentido de sagrado. Também a dificuldade que a gente tem de sentir, de expressar em palavras isso, a inefabilidade, né? A gente percebe isso. E agora talvez isso esteja muito forte. Por isso que eu resolvi linkar esses três temas: consciência, autoconhecimento e sentido da vida, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas quando a gente experiencia esses caminhos de consciência ampliada, dentro da Universidade Internacional da Paz, nós chamamos isso de holopraxis, ou a vivência em estado ampliado de consciência. É muito comum as pessoas relatarem experiências místicas, experiências de conexão, experiências de conexão não só com o todo, mas também com o outro. Por exemplo, o que nós chamamos hoje de experiências anômalas. E essas experiências anômalas, algumas delas, por exemplo, experiências telepáticas, ou de você se sentir se comunicando mentalmente com alguém. Então, novamente, como eu falei no início, isso para mim são possibilidades da consciência e não dogmas, não são verdades absolutas. Inclusive, Jeff, teve uma pergunta aqui, só para a gente abrir um pouquinho o pessoal, né? Já estamos aí com nossos 30 minutos.
É uma pergunta de como ampliar a consciência, né? Embora eu acredito que já está um pouco na tua fala, mas assim de uma forma mais prática. Como é que eu não vou ver o nome dele agora aqui? Rafael. Foi o Rafael, né? Falando aqui, o Rafael Teló, Dr. Rafael Teló, dentista lá de Goiânia. A gente vai estar junto batendo um papo aí semana que vem, numa live também, falando sobre a carreira da ortodontia. Mas como que amplia isso, sabe? E é uma questão que eu trago na minha vida também, sabe? Então eu acredito que também isso ecoa dentro dos outros participantes aqui da nossa live. Como no meu dia a dia, assim, na prática, eu consigo ampliar a minha consciência? Em algum Então, exercício? eu gosto de, sim, eu gosto de pensar isso de duas maneiras. Uma maneira é eu optar por estar consciente em tudo que eu faço. Na maneira que eu olho para você, na maneira como eu me refiro a você, na maneira como eu dirijo o meu carro, na maneira como eu como, na maneira como eu durmo, na maneira como eu acordo, eu estar consciente. É, não importa se eu estou lavando louça ou se eu estou lendo um texto muito profundo, ou se eu estou me relacionando afetivamente com alguém, optar por estar consciente. Então, essa é uma maneira de ampliar a consciência. Exige uma concentração e um esforço, então. Eu diria que é uma escolha, a opção por estar consciente. Tem um autor que eu gosto muito, chama Roberto Assajoli, e ele que fala dessa ampliação do campo da consciência. Ele fala também que esse estado de consciência de vigília, assim como o outro, Robert De Hope, também fala, que esse estado que a gente vive é um estado de automatismo. Quantas vezes, as pessoas vão se lembrar disso agora, quantas vezes a gente está indo num trajeto, por exemplo, dirigindo o carro de casa até o trabalho, e não lembra do que viu? Nossa. Os Isso é perigos, até nem os perigoso. perigos que passou, né? Exatamente, a gente está no automatismo. Então, o Robert De Hope chama esse estado de consciência de vigília de um estado de automatismo. E a gente precisa sair desse estado de automatismo, assim, de optar mesmo por estar percebendo. Quantas vezes eu pergunto para uma pessoa que eu estou trabalhando, eu pergunto, o que você está sentindo agora? Eu não sei o que eu sinto. Você está vendo que a pessoa está emocionada, os olhos cheios d'água, e a pessoa diz, eu não sei o que eu estou sentindo. Ou seja, há uma desintegração entre o sentimento, a emoção e a consciência. É como, Então, isso é uma maneira de... é como se fosse o piloto automático. A Ana está perguntando assim, pode, né, essa expressão piloto automático, seria isso? Eu desconecto tudo e... Eu acho que tem muita gente que vive no piloto automático, passa a existência a vida inteira no piloto automático. Sim. Então, isso é uma maneira, respondendo a pergunta, de ampliar a consciência. A outra maneira são técnicas, são métodos de ampliação de consciência. Por exemplo, as tradições sapienciais têm métodos de ampliar a consciência. Se você pegar o caminho do xamanismo, tem muitos métodos dentro daquilo que eles consideram o caminho do autoconhecimento de ampliar a consciência. Por exemplo, o silêncio, o retiro, ir para um espaço de retiro, por exemplo, eles costumam ir para a montanha, para um que eles chamam de espaço sagrado, para fazer a busca da visão, o jejum, o som ritmado do tambor, por exemplo, é uma maneira de induzir um estado ampliado de consciência. Então, Sim. por exemplo, você vai ver isso no budismo, como eu falei, no hinduísmo, em tantos outros caminhos, mesmo em caminhos, por exemplo, da tradição cristã, você vai encontrar isso. Muitas práticas de meditação exicate, que, por exemplo, que vão levar a gente, primeiro, a se introspectar, olhar para dentro e buscar aquietar a mente. E, a partir daí, você ampliar a consciência. Aqui no Brasil tem outras... Aqui é uma riqueza
cultural nesse sentido. Assim, se você pegar as tradições indígenas amazônicas, você vai encontrar N caminhos, por exemplo. Você vai aqui, nós temos influência de todos os povos que vieram para cá, né? Então, vá para São Paulo, por exemplo, você vai encontrar uma variedade de templos de várias culturas e tradições. Você vai encontrar, por exemplo, muitas práticas de origem africana que levam, por exemplo, a estados de transe, né? Ou seja, você sair desse estado de consciência que a gente está aqui agora conversando e para um estado modificado e com um objetivo. Tudo isso que eu estou falando, em todas essas práticas e tradições, sempre tem um objetivo, tem um norte, que é você buscar conhecimento, é você aumentar o seu poder pessoal, não no sentido para ficar mais narcisista e egocêntrico, mas no sentido de aumentar o poder pessoal para você ter A mais... respiração também. Sim, a respiração também. Eu já usei algumas técnicas, já vi outras teorias de técnicas de respiração para ampliar a consciência, muito interessantes. Você vai pegar isso, o caminho, por exemplo, dos pranayamas do yoga. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Stanislav Grof, que desenvolveu uma metodologia chamada respiração holotrópica, que é justamente uma prática para ampliação de consciência, baseada em vários conhecimentos do xamanismo, do yoga, da música evocativa, justamente com esse objetivo, porque todas essas tradições, o que elas têm em comum? Elas dizem que nós somos mais do que nós acreditamos que somos. Agora, se eu passo uma vida no automatismo e eu nunca bebo dessa possibilidade de ampliar minha consciência, ou eu nunca me pergunto quem sou eu, por que eu estou aqui, ou qual é o sentido da minha vida, essa dimensão do humano pode passar desapercebida. Essa questão até empresarial, né, que a área que eu, né, ilustrando também, o quanto que a gente vê as pessoas primeiro correndo atrás do dinheiro, já é uma expressão negativa, né, não está correndo na frente dele. E segundo, essa falta de consciência que eu procuro sempre trazer na mentoria, né, esse é um assunto que me apaixona, não sou um especialista como você, mas eu sempre leio sobre isso, né, trazer para a consciência que o dinheiro é só o meio, né, ele não é o fim. E quando a falta de consciência traz o dinheiro para o fim, a vida do cara vira um caos, é um estresse, correndo, daí sim atrás do dinheiro, porque ele está sempre lá na frente, né? E às vezes não vive o agora, né? Não usufrui com o que já tem, as coisas desse tipo, né? Verdade, isso entra também... eu trabalho com muitas pessoas também a nível clínico, que chegam muitas vezes com transtornos ansiosos, e todos os sintomas associados com isso, que é o estresse, a insônia, com uma qualidade de vida muito ruim e tem muito dinheiro. Sim. Claro que isso não é uma característica de quem tem muito dinheiro, também quem está com falta de dinheiro também talvez exatamente, tenha a mesma coisa. É a mesma característica, porque dá o mesmo foco, né, o dinheiro, né? Inclusive o Rafael Teló deu o exemplo aí agora daquele filme Clique, que é um exemplo daquilo que eu comentei agora, né? E que tu falou até agora, nessa questão da consciência. E aí a gente caminha dentro dessa proposta de hoje, da questão da consciência e do autoconhecimento. Então, os estados ampliados, eles são, no meu entender, uma ferramenta muito importante para o autoconhecimento. Para mim, ir além daquilo que eu entendo como o meu eu, esse eu que se relaciona, que trabalha, que produz, sabe, que tem necessidades. Mas eu gosto muito da perspectiva que a gente tem uma dimensão, e aí eu vou aproximar, sim, do transcendente, e do transcendente no sentido, não de necessariamente que haja uma realidade transcendente, embora eu também não negue isso, mas o transcendente de eu transcender a mim mesmo, não olhar só para as minhas necessidades e o que a gente está sendo chamado agora, nesse momento, é exatamente isso, né? A gente olhar não só para as minhas necessidades,
né? Eu tenho que olhar para o todo, tenho que pensar de uma maneira muito, muito maior e muito além, que é o sentido da vida, né? Então, o autoconhecimento, para onde eu estou me direcionando? De uns tempos para cá, eu tenho perguntado para as pessoas com quem eu trabalho, assim, meus pacientes, muitas vezes, a pessoa vem e me traz um problema e eu pergunto assim, ok, e como é que você quer viver? Quem é você? Como é que você quer acordar? Como é que você quer que seja o seu dia? Como é que você quer que seja a sua semana? Como é que você quer que seja o seu mês, o seu ano, os seus 5 anos, os seus 10 anos? Como é que você quer que seja a sua vida? Então, quem trouxe isso de uma maneira muito brilhante foi um cara chamado Viktor Frankl. Ele era psiquiatra e o que mais, vamos dizer assim, o transformou, levou ele a ser o cara que ele se tornou, é que ele foi prisioneiro nazista em campos de concentração, inclusive em Auschwitz. Caramba, experiência, hein? E um dia ele estava... Oi? Que experiência, hein? Uma experiência. E um dia ele estava num campo de concentração, numa solitária de metal, nu, e ele se deu conta que os nazistas tinham tirado tudo dele, tirado a cidade, o trabalho, os amigos, a família, até as roupas do corpo. Mas que eles não podiam tirar uma coisa dele, que era o direito de escolher como que ele ia reagir àquela situação. E aí, ao se dar conta disso, ele decide que se ele sobreviver à guerra, à tortura, aos campos de concentração, ele iria criar um tipo de terapia que ajudasse as pessoas a encontrar o sentido da vida. E ele sobrevive e cria a logoterapia. Então, o Frankl dizia que cada um de nós tem um propósito aqui, cada um de nós tem um sentido único que clama por realização. E então ele diz que enquanto a gente não realiza esse propósito, a gente tem um vazio de sentido. Então, eu vejo que muitas pessoas têm muitas coisas, mas têm vazio de sentido. Sim. E, novamente, eu não quero ser dono da verdade, apenas essa é a minha percepção de que muitas pessoas sentem. E, nesse momento, muitas pessoas estão passando por isso, porque não conseguem sair, não conseguem consumir, elas não estão em paz. Porque o que dava sentido talvez tenha parado, o mundo parou. Exatamente. Se o sentido está muitas vezes em coisas exteriores, né? E eu, veja bem, eu não sou nada assim abnegado, eu adoro conforto, eu adoro viajar, eu adoro o mundo, adoro conhecer também. Pescaria. Adoro pescaria, né? Adoro natureza, mas assim, se a gente coloca o único sentido da vida nessas coisas fora de nós, então quando essas coisas deixam de acontecer, o vazio é muito grande. Então, nesse momento que a crise, né, a crise é global, ela é transcultural, ela é humana, né? Muitas pessoas estão se questionando sobre o sentido da vida. Aí vão surgir todas as crises possíveis, crises no relacionamento, nos relacionamentos, as crises na rotina, né? E aí que a gente é chamado a esse momento de tomar consciência. E toma conta, enquanto falou, né, o sentido da vida, né, veio a pergunta aqui dentro, uma vozinha falou, né, o sentido da minha vida, né? Qual é o sentido da vida, da minha vida, Edmilson? O que é que eu estou oferecendo, o que é que eu estou recebendo do mundo, né? Então isso é legal, por isso que eu achei legal esse convite de estar falando sobre isso, Sim. porque eu entendo que cada um de nós, em algum momento, devia fazer essa pergunta. Como
aquela pergunta que foi feita aí, como é que a gente expande a consciência, né? Talvez um dos primeiros passos é perguntar quem sou eu, para onde eu estou indo e por que que eu estou indo para lá, né? Exatamente. Eu tenho um trabalho, né, a gente tem um produto aqui que é específico para declaração da missão, do propósito, né? O empresarial da empresa propriamente dita, que inclusive trazer essa consciência para as empresas que a missão não é algo que tu coloca no planejamento estratégico na parede, que quando coloca na parede, mesmo não observando mais aquilo lá, ele está registrado e existe uma energia ali. E pessoalmente, como, né, através das técnicas de coaching e essas habilidades que a gente acaba adquirindo, tendo conhecimento com pessoas incríveis como tudo na minha vida, né, muito nessa área da psicologia, como é impactante na vida das pessoas, se impressionam quando elas conseguem declarar, né, e dali para frente elas vão aperfeiçoar aquilo, é claro, mas dá um rumo para elas do que o que elas têm para servir para o mundo é incrível. É muito emocionante, inclusive para mim como profissional. Esse sentido, né, é o ser dentro, o sentir o ser, né? Isso mesmo. Então, encontrar essa dimensão mais profunda de nós mesmos que dá sentido para tanto para a vida individual, né, mas também para o coletivo, né? Uma vez eu li um pequeno poema que eu gosto muito do Tagore que dizia assim, que diz, né, dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Então, Caramba, é forte. para mim, é forte, é. E, novamente, assim, eu penso, e não é de hoje que eu penso isso, e penso isso a partir justamente de experiências em estados ampliados de consciência, que eu tenho um sentido pessoal para mim, mas esse sentido pessoal ele não se realiza sozinho. Nós não somos seres isolados, nós somos seres que crescem na experiência coletiva. Então, e muitas vezes essa experiência coletiva, como eu estava dizendo mais cedo, o que a gente está vivendo hoje é muito rico para isso. Eu posso encarar isso como um profundo momento de transformação, de crescimento, eu posso ficar reclamando. Isso é uma escolha. Isso é um estado de consciência, né? Como que eu Estar triste ou estar feliz é uma escolha, então? Pode ser. Eu lembrei agora, na sua pergunta, de uma conversa de dois monges, e um dizendo para o outro assim, eu tenho dois cachorros dentro de mim, um que está sempre muito feliz e o outro está sempre muito bravo. E eles estão sempre brigando. E aí o outro perguntou, e qual que ganha a briga? Ele disse, sim, depende de qual que eu alimento mais. É desse jeito mesmo. Então, Que legal, muito ilustrativo depende do essa. que eu alimento dentro de mim. Entende? Ô Jefferson, a gente tá chegando aí já pros finalmente, já estamos quase uma hora dentro do nosso trabalho, temos 10 minutos, eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Tirar a escolha de como vou reagir a tudo é melhor. O Rafael Teló participando bastante aí, dizendo que foi uma boa sacada essa questão de como que eu vou reagir a tudo, né? E que eu tenho opção de escolha. Assisti uma live que diz que este momento é um presente. É interessante isso, né? As pessoas, essa frase que a Maria Ângela falou, que as pessoas estão dizendo que esse foi um momento sagrado, é um presente e tal. Como é que tu está vendo essas falas assim das pessoas achando que o mundo vai ser diferente pós-pandemia, pós-quarentena, que tudo vai se transformar e que o mundo vai ser mais harmonioso, mais solidário? Até que ponto isso, né? Claro que é uma pergunta para a gente discutir na subjetividade, nas nossas percepções, né? Mas que grau vai ser isso, né? O que tu acha? difícil dizer.
Esse é o meu desejo. Eu realmente gostaria que isso acontecesse, mas eu também tenho os meus pés no chão, assim, enquanto espécie, né? Então, mas se a gente olha para a história, onde o país onde houveram grandes guerras, grandes tragédias, eu gosto muito do olhar para o Japão, olhar para a Polônia, né? Lugares que foram destruídos na última guerra. O senso de coletivo é muito forte, assim, o nível de violência em geral é muito baixo, né? Então, eu posso estar errado, também não tenho dados muito profundos sobre isso, eu tenho um olhar mais superficial, mas eu quero acreditar que essa experiência que a gente está vivendo possa nos tornar mais humanos no sentido daquilo que eu venho trazendo, despertar em nós essas capacidades humanas mais elevadas de compaixão, de ter um nível maior de empatia, sabe, de pensar quais os valores que realmente são importantes, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, né? Então, eu gostaria, né, o meu desejo pessoal é que as pessoas se dessem conta disso, né, que a gente pode viver de outro jeito e pode escolher qual dos dois cachorros que a gente quer que ganhe a briga. Exatamente, qual dos dois? Tem Pereira, ele perguntou ali a questão da criatividade, a questão do ócio e, e fez uma relação na pergunta dele, se a ampliação de consciência, a gente voltando um pouco lá na questão da consciência, ela tem uma relação com a criatividade. Ele lançou essa pergunta e a gente está aí já finalizando a nossa live, então atender um pouquinho o pessoal, mas eu achei também interessante Então, essa pergunta dele, eu também tenho essa curiosidade. eu acho que sim, porque quando você amplia a consciência, você acessa dimensões, seja da sua própria mente, aí o nome que a gente vai dar não importa muito, mas a gente acessa dimensões que a gente não consegue acessar de maneira, vamos dizer assim, mais racional. Não que não possa, mas eu acho que é uma ferramenta legal. Aí, por exemplo, os sonhos são um exemplo disso, né? O sonho é um espaço que a gente pode criar qualquer coisa, assim como na nossa imaginação, mas se a gente direciona para isso, eu, a minha experiência mostra que sim, que a criatividade pode ser muito desenvolvida e ampliada, a gente pode perceber outras coisas ampliando a consciência. Bom, foi a TT Pereira que fez essa pergunta, né? A Adriana também entrou aí com a gente. A Edna, né, escreveu aqui tudo é movimento. Mencionar aqui um pouco, né, a Bru Batista também entrou com a gente. A Bruna Janaína. Batista está lá em Londres, É, nos ouvindo. olha só que É, legal, né? Olha só, né, nossa aluna aqui do Unesco. as possibilidades que a tecnologia está nos trazendo, né, essa possibilidade. Eu digo que é a democratização do poder da comunicação, né, através das mídias, né, que antes você estava dentro de uma TV, eu fui inclusive apresentador de TV por 3 anos lá em Rondônia. Então as pessoas me Não conheciam. sabia desse seu talento aí. Foi uma experiência incrível, mas aquilo era, né? E hoje eu vi o quanto que eu fiz. Todo mundo me conhecia, eu não conhecia ninguém. E hoje eu conheço, consigo interagir com as pessoas através da rede social, né? Bom, Jefferson, a gente está praticamente quase que encerrando aqui. Daqui a pouco já o Instagram já manda para mim aqui o cronômetro aí dizendo que falta o último minuto. Está sendo incrível, o pessoal está gostando, chegando e ficando aí dentro desses temas. E eu queria, né, a Brasil Mentoria, te agradecer e que tu deixasse aí os teus comentários finais. Então, querido, quero te agradecer também, agradecer a você, ao Murilo, que está aí nos bastidores também, né, que colaborou, que é aí da Brasil Mentoria também. Dar os parabéns pelo teu trabalho. Eu conheço um pouco da tua história pessoal, sei o quanto que você batalhou para estar aí, né, fazendo o que você está fazendo, um pouco do que você passou na vida, e quando isso
isso te orientou para o crescimento, para as coisas que eu estava falando. Então, assim, acho que você é um exemplo disso aí, assim, dessa busca. E, então, te parabenizar por isso, pela iniciativa também da sua empresa e dessa live. E agradecer as pessoas que estavam aí nos escutando e deixar essa mensagem aí de muita força, de muito cuidado, né? Não só individual, mas coletivo, que esse tempo vai passar. E aí, quando ele passar, outro dia eu estava fazendo um exercício imaginativo de como vai ser poder andar na rua livre de novo. Caramba! Eu pensei que era só eu que estava ficando assim, pensei que era sintoma de eu não tô ficando doido aqui nesse confinamento, mas agora eu tô mais aliviado. Pensou quando a gente puder sair livre, poder... Será que a gente vai andar abraçando as pessoas, né? Andando, poder sorrir, né? Porque agora a gente anda de máscara, não dá para ver se a pessoa está sorrindo ou não, né? Então, mas eu queria que fosse assim, viu? Desejo que seja assim. Vai ser assim. Era isso, amigo. É isso aí, então. Muito obrigado, obrigado às pessoas que estão participando, né? Acessem o nosso site da Brasil Mentoria, nossas redes sociais, vídeos com assuntos como esse, mais na área executiva e também na área pessoal. Inclusive esse vídeo, né? O Murilo hoje fez ele estudou muito para jogar e a gente está isso aqui no Facebook. Nós estamos no Facebook, né? Através do Instagram. Foi a primeira vez que ele fez isso e pelo que eu vi até agora está dando certo, porque ele está dando só sorrisinho aqui atrás de mim, né? O Murilo é um cara incrível, tá vendo? Tá aqui na minha frente. Murilo, dá um oi pro pessoal aí, pra gente... Esse cara... Murilo, obrigado, cara. E nós encerramos aqui, agradeço a todo mundo, né? O Giovanni de Souza, né? Meu primo, show, obrigado, Giovanni, pela presença, o Rafael Teló, a TT Pereira também falou aí, muito bom, o pessoal gostou, eu adorei, para mim foi realmente uma experiência muito importante, talvez para minha vida, talvez não foi para minha vida. Um grande abraço para ti e para todo mundo. O pessoal tá mandando um grande Murilo, até pro Murilo saiu o abraço aqui. Um abraço. Um abraço para vocês também, muito obrigado, viu, querido? Fique com Deus. Um beijo no coração. E vamos à frente aí. Vamos marcar outras lives. Vamos fazer, com certeza. Um abraço.